Funcionamento e características do coração. O coração funciona no nosso organismo como uma bomba. A função dele é fazer com que o sangue que carrega os alimentos e o oxigênio chegue aos diversos órgãos do nosso corpo, para que estes possam desempenhar suas funções. Se o sangue não chegar de forma adequada, os demais órgãos não poderão exercer suas funções propriamente ditas. O coração, então, é composto principalmente de músculos, que se contrai cerca de 60 a 100 vezes a cada minuto, para impulsionar o sangue ao restante do corpo. A contração do coração é automática, isto é, diferente dos demais músculos do corpo, ele se contrai independente da nossa vontade. Possui um sistema de estímulos elétricos próprios que faz com que o músculo se contraia de forma sincronizada e sem interrupção. Para que a contração ocorra, é necessário que o músculo que compõe o coração também receba o sangue que é por ele bombeado. Este sangue, ao sair do coração, entra na artéria aorta, que percorre todo o corpo e o distribui. O primeiro lugar a ser distribuído é para as artérias coronárias, que são as responsáveis por levar os componentes e nutrientes do sangue para o músculo cardíaco, com a finalidade de alimentá-lo e oxigená-lo, para ele exercer sua função de bomba, que denominamos contração ou sístole cardíaca. A obstrução das artérias coronárias provoca deficiência na chegada de oxigênio ao músculo cardíaco, fazendo com que haja prejuízo no seu trabalho. A ausência de condições favoráveis de atividade físicas, alimentações e hábitos, como fumar e beber, juntamente com o sedentarismo, podem agravar os fatores de risco ao paciente. Além desses fatores, para agravar o déficit cardíaco, outros fatores seriam a diminuição da pressão arterial sistólica, ocorrendo tanto em repouso quanto durante um exercício, a variação de peso corpóreo, o aumento dos níveis de HDL, ou seja, colesterol, e o aumento de tolerância à glicose. Um dos principais problemas cardiovasculares é a hipertensão. A hipertensão arterial, ou mais conhecida como pressão alta, é uma doença caracterizada pela elevação dos níveis tensionais do sangue. É uma síndrome metabólica geralmente acompanhada por outras alterações, como a obesidade. A hipertensão pode acontecer quando nossas artérias sofrem algum tipo de resistência, perdendo a capacidade de contrair e dilatar, ou então quando o volume se torna muito alto, exigindo uma velocidade maior para circular. Quando o nosso coração bate, ele contrai e bombeia sangue pelas artérias para o resto do seu corpo. Esta força ela cria uma pressão sobre as artérias. Isso é chamado de pressão sistólica. Os principais sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito, podendo ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tontura, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Como forma de tratamento, a hipertensão ela não tem uma cura, mas existe um tratamento que possa controlá-la. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, que depende das comorbidades e medidas de pressão. O acidente vascular cerebral, ou mais conhecido como AVC, ou derrame cerebral, ocorre quando há um entupimento ou rompimento dos vasos que levam o sangue ao cérebro, provocando uma paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea adequada. Existem dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele é caracterizado pelo entupimento dos vasos que levam sangue ao cérebro, e o AVC hemorrágico é caracterizado pelo rompimento dos vasos, provocando sangramento no cérebro. Os sintomas de um AVC é caracterizado pela diminuição ou perda súbita da força na face, braços ou perna de um lado do corpo. O infarto do miocárdio é um ataque cardíaco, ocorre quando o fluxo de sangue que leva ao miocárdio, músculo cardíaco, é bloqueado.
por um tempo prolongado, de modo que a parte do músculo cardíaco seja danificada ou as células desse tecido morram. As causas mais comuns do infarto ocorrem quando uma ou mais artérias que levam oxigênio ao coração, as artérias coronárias, são obstruídas abruptamente por um coágulo de sangue formado em cima de uma placa de gordura, conhecido mesmo como ateroma. Existe na parede interna da nossa artéria. A presença das placas de gordura no sangue é chamada de aterosclerose, ou placa de colesterol. Antigamente, acreditava-se que o infarto agudo do miocárdio ocorria quando essas placas cresciam progressivamente até fechar completamente o vaso sanguíneo. Hoje em dia, sabemos que não é isso que ocorre. O fechamento do vaso sanguíneo ocorre devido a uma ruptura na parede da placa de gordura, levando à formação de um coágulo que obstrai brutalmente a artéria e ocasiona o infarto agudo do miocárdio. Existem 4 fases para a reabilitação cardíaca. A fase 1, ela se inicia ainda no hospital, com exercícios simples e básicos feitos pelos próprios fisioterapeutas, mostrando ao paciente como realizar as atividades como tomar banho, sentar em uma cadeira ou até mesmo exercícios de mobilidade feitos na própria cama do quarto do hospital. Tanto o paciente como os familiares são aconselhados de como prosseguir após a alta. Na fase 2, os exercícios são realizados de acordo com a capacidade física do paciente, lembrando que sempre sob supervisão do fisioterapeuta, com um intenso monitoramento da frequência cardíaca e da pressão arterial antes, durante e depois do término dos exercícios, percebendo as melhoras na resistência física e evoluindo lenta e progressivamente o treino. A terceira fase, o paciente já está com boa resistência física, sendo em média 2 meses após o evento da lesão. Estando apto a se automonitorar, com acompanhamento do fisioterapeuta para auxílio nos exercícios, evoluir o treino e reavaliar o paciente sempre que necessário. A quarta fase é a fase de manutenção. O paciente já pode receber orientações para realizar os exercícios em casa ou em parques de acordo com a capacidade física. Em muitos casos, os pacientes realizam exercícios com acompanhamentos fisioterapêuticos e em dias alternados, realizando caminhadas e alongamentos em casa. Essas fases de reabilitação cardiovascular entraria como uma prevenção secundária de uma lesão cardiovascular, tendo como objetivo principal a reabilitação do paciente após um evento de lesão, diminuindo os fatores de risco, melhorando sua capacidade cardiorrespiratória e ainda fortalecendo a musculatura como um todo, melhorando o retorno venoso e dando maior resistência para a realização de tarefas do dia a dia. Além da reabilitação por exercícios físicos e acompanhamento de fisioterapeutas, existem procedimentos médicos e aparelhos que podem auxiliar no bom funcionamento do coração, como por exemplo o marca-passo. O marca-passo ele tem um gerador e através desse gerador ele oferece eletrodos, ou seja, um impulso elétrico que percorre a veia até chegar no ventrículo esquerdo do coração. Esse impulso elétrico ele oferece ao coração a contração muscular e faz com que o coração ele não tenha nenhuma alteração na frequência de contrações que ele está tendo no momento. Outro tipo de método seria o transplante de coração. Só que embora seja extremamente complexo a cirurgia, existem poucos tipos de doadores para realizar esse tipo de método.